Paz do Senhor Jesus, amados irmãos do Aviva Japão de Anjo, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus irmãos. Eu venho aqui para estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, dando continuidade ao estudo que nós estamos por esses 3 meses sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós estamos encerrando já a apostila, irmãos? Estamos já hoje entrando na 11ª lição, que tem por tema a obra de evangelização, ou seja, comprometidos com a evangelização. Amém? E eu estou enviando esse vídeo devido ao fato de nós não podemos estar tendo culto na nossa igreja local em Anjo, então para nós não ficarmos sem dar continuidade ao estudo, eu achei por bem estar transmitindo para os irmãos a palavra de Deus através aqui do meu canal no YouTube, para que nós possamos, irmãos, estar de alguma forma, de alguma maneira estudando a palavra de Deus. Amém? E eu quero que os irmãos acompanhem este estudo, com a lição, que eu vou estar postando aí no grupo da igreja, em PDF, para que você possa, juntamente, com a lição, acompanhar este vídeo. Amém? E nós vamos então entrar no texto áureo desta lição, de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Amém? Que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Amém? Também diz, na verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Amém? Cumprindo assim, na vida da igreja, o que foi na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? Que a Bíblia diz que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida por amor, de muitos. Nós vemos na palavra de Deus a importância que tem de nós cumprirmos com este chamado, com esta ordem de Deus para as nossas vidas, em compartilharmos o Evangelho, de compartilhar, irmãos, daquilo que nós temos recebido da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na leitura bíblica em classe, eu gostaria que você estivesse acompanhando na apostila e também com a sua Bíblia em mãos. Nós vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 14 ao 20, da leitura bíblica em classe. E a Bíblia diz, irmãos, a partir do versículo de número 14: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha só, falarão novas línguas e pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E empunharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém, meus irmãos?
Nós vamos fazer uma oração, feche os seus olhos, oremos a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, em tua santa, rica e maravilhosa presença, nesta, meu Pai amado, tarde, nós estamos aqui agradecendo a Ti por este momento de podermos nos assentar para aprendermos mais uma porção das Tuas sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado. E estamos aqui, meu Pai, diante deste tema tão importante para a igreja, na ordem que o Senhor deu, meu Deus, para a igreja de Cristo, uma ordem imperativa para que nós venhamos ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Meu Deus, ó Pai amado Senhor, e nós estamos aqui diante, meu Deus, desta palavra, uma palavra motivadora, encorajadora, meu Deus, ó Pai, para que possamos, ó Deus, continuar, meu Deus, anunciando a palavra de Deus, meu Deus, ó Pai, com a nossa vida, meu Deus, ó Pai, com a sabedoria que o Senhor for nos dando, com as oportunidades que o Senhor for nos dando, meu Deus, ó Pai, amado Senhor, para pregarmos, anunciarmos as boas novas de salvação. Meu Deus, ó Pai, pelo ensino deste dia de hoje, que o Senhor possa, meu Pai, queimar no coração dos meus irmãos o desejo, meu Deus, ó Pai, de ganhar almas para o Teu reino, de falar do amor de Deus para os perdidos, para aqueles que estão sem, meu Deus, ó Pai, amado Senhor, esperança, meu Deus, ó Pai, sem vida, meu Deus, desesperados, meu Deus, ó Pai amado, em um mundo corrompido, em um mundo, Senhor, meu Deus, aonde as pessoas são, meu Deus, egoístas, aonde, Senhor, meu Deus, o ditado que eles muito empregam, muito, Senhor, meu Deus, eles dizem que, meu Deus, ó Pai amado, Senhor, o mais forte sobrevive. Meu Deus, ó Pai amado, e nós estamos, ó Pai, amado Senhor, diante desta presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, sabendo que no Senhor, ainda que nós venhamos ser fracos aos olhos do mundo, o Senhor é o Deus que nos fortalece, o Senhor é o Deus que tem um chamado, Senhor, meu Deus, específico para a sua igreja, que o Senhor separou, que o Senhor, meu Deus, ó Pai, vem, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, Senhor, habilitando-os para a obra de evangelização e tudo aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, neste ensino, me capacita, querido Espírito Santo, de tudo que o Senhor me ensinou, para compartilhar para os meus irmãos a palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo, para a glória do seu santo nome, meu Pai, eu te louvo, eu te glorifico e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Amados irmãos, nós vamos, neste vídeo de hoje, estar passando para os irmãos, 3 objetivos que queremos alcançar. Primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade pentecostal. Amém? 2, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Amém? Número 3, nós vamos argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Amém? São os objetivos específicos nesta noite. De forma geral, nós vamos conscientizar, o respeito do compromisso com a evangelização. Amém, meus irmãos? Aleluias. Então, a evangelização, ela sempre foi, uma prioridade no movimento pentecostal, A razão para isso é que os pentecostais encarnam a realidade concreta, como o batismo com o Espírito Santo, como uma capacitação para testemunhar de Cristo. Os pentecostais também têm em mente que todas as pessoas podem e devem ter acesso a esse testemunho, pois Jesus, o nosso Senhor, morreu para salvá-las. Amém?
E, finalmente, há um senso de urgência na pregação pentecostal por causa da bendita esperança, ou seja, a firme convicção na iminência da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São convicções arraigadas na palavra de Deus que fundamentam a nossa prática de evangelização. Aproveite essa oportunidade, irmão, né, para fazer uma conscientização a respeito da urgência que temos de compartilhar o Evangelho. Amém? E uma incumbência, né? Isso é uma incumbência que Jesus confiou a mim e a você. Amém? Então, na introdução aqui neste estudo, o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Amém? Eu gostaria que você frisasse muito isso aqui, irmão. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Para levar a mensagem do Evangelho a todos aqueles que estão precisando. Amém, irmãos? Então entenda isso. Por isso que nós precisamos, né, nos conscientizar que, aleluia, um dia nós estávamos no mesmo estado que as pessoas estavam aí fora, cegos, ignorantes concernente à aliança de salvação, a única aliança de salvação de Deus com o pecador, né, que é através de Jesus Cristo, mas que o Senhor usou vidas para evangelizar a mim e a você. O Senhor usou vidas para transmitir o evangelho da salvação para mim e para você. Um dia alguém chegou a mim e a você. Quantos são gratos por isso? Porque um dia alguém fala do amor de Deus para você. Eu e você andávamos, perdidos, desgarrados nas trevas, caindo, levantando, caindo, levantando, batendo cabeça para todo lado, né? E o Senhor usou, um irmão, como aquele que trabalha na agência do reino de Deus nessa terra. Hoje eu e você fazemos parte, dos agenciadores do reino de Deus. Não tem as pessoas que trabalham na agência de viagem, eles propagam as viagens para várias localidades no mundo, fazem propagandas, fazem ofertas, não é? Fazem, muitos descontos para chamar a atenção das pessoas para comprarem, as passagens por eles, para irem a vários locais deste mundo conhecer. Nós somos estes trabalhadores do reino de Deus que estamos propagando através do Evangelho de Deus, da palavra de Deus, uma viagem para o céu, uma viagem de ida e não mais volta para a eternidade com Deus, uma propagação de salvação, para um mundo que corre em passos largos para o inferno. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo jaz no maligno. E se nós estamos neste mundo, salvos pelo sangue de Jesus, precisamos, em todas as oportunidades que estivermos, lançarmos, o salva-vida àqueles que estão no mundo do pecado. Lançarmos, sabe aquela
boia de salva-vidas aqueles que estão se afogando no mundo do pecado. Aleluias. Então a igreja, ela foi chamada para ser o salva-vidas. Aleluias. O instrumento de Deus para salvar as outras vidas que estão perdidas neste mundo. Amém? Então é uma responsabilidade minha e tua, irmão. Então nós vamos entrar aqui no tópico de número 1, e aí agora dá para você acompanhar na sua apostila, que vai falar sobre a evangelização como prioridade. Amém? Então o evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Olha aí, irmão, a importância. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte para aqueles que rejeitam essa salvação. Então a divulgação das boas novas de Cristo é uma tarefa para todos nós. Então nós vamos alcançar 3 subtópicos. São eles: o Evangelho, o segundo subtópico, o único Salvador do mundo, e o terceiro subtópico, uma agência legítima. Amém? Então vamos para o primeiro subtópico para que nós possamos entender o que é o Evangelho. Então, essa palavra vem de 2 palavras gregas, ou advérbio, bem e angelia, que significa mensagem, notícia nova. Aleluias! Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Amém? É a mensagem de Cristo que salva o pecador, né? Que está lá em João 3,16. Todos nós conhecemos o texto clássico, aleluias, do Evangelho, aleluias, de salvação. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação da pessoa de Jesus. Então aí na referência, vamos ler lá na referência do estudo aí que diz em Romanos 1,16 e depois 1 Coríntios 15,2. Então abra lá comigo, meu amado irmão, nesses textos referência. Então vamos lá para Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Vamos lá comigo. Romanos 1,16. Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, irmão, nós como irmãos, né, de uma mesma família, né, a família do reino de Deus, nós precisamos professar, ensinar, pregar, compartilhar o evangelho. Nós aprendemos aqui que é as boas novas de salvação, as boas notícias de salvação. Amém? Porque o que no mundo há não é coisas boas e novas, são coisas ruins e velhas. O que o diabo oferece para os homens são coisas ruins e velhas. Agora o nosso Deus não. O que ele oferece para nós são coisas boas e novas. Amém? Então, nós precisamos compartilhar. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. Abra lá comigo, irmão. Vamos para a Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. Amém? Nós, como pentecostais, temos base bíblica. Aleluias, de que compartilhar o evangelho, né, é uma missão que Jesus confiou a nós. Então, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Aí está só o 2, mas vamos ler também o 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Não é só receber, nós temos que permanecer no evangelho. Pelo qual também sois salvos. Por este evangelho nós recebemos ele, permanecemos nele. Permanecendo nele, nós somos salvos. Permanecendo nele, nós somos salvos. Vamos lá, continuar o versículo 2. Porque pelo qual também sois salvos, se o retiverdes
tal como vou-lo tenho anunciado. Olha o apóstolo Paulo aqui, né, ministrando para todos os irmãos em Corinto a importância que tem de receber o evangelho, permanecer nele, olha só, para que possa ser salvo. E na condição de salvo, reter este evangelho como foi recebido. Então não é uma vez salvo, salvo para sempre, né? Nós precisamos manter o evangelho puro, genuíno, como nós o recebemos. Glórias a Deus por isso, irmãos, né? O evangelho da salvação é só através do evangelho, desta boa nova, que nós, ouvindo, crendo pela fé, nós temos a entrada a esta graça. Aleluias, que é por graça que nós somos salvos. Por meio desta fé que nós temos em Cristo. E isso não vem de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós precisamos ser gratos a Deus pelo evangelho que foi, né? Aleluia, transmitido a nós. Subtópico 2, o único Salvador do mundo. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Este evangelho de boas novas vai apresentar quem? Jesus, o Filho de Deus. Amém? Que traz o quê? As boas novas do reino de Deus, um reino que Deus quer estabelecer, né? Aleluias! E que já eu e você fazemos parte deste reino, eu e você, crentes salvos, fazemos já parte deste reino, a qual Deus quer que nós vamos compartilhar este reino a outras pessoas, para que elas possam receber Jesus, consequentemente, o perdão dos pecados e a salvação. Amém, meus irmãos? Olha só a importância, né? E com isso, nós entendemos que Jesus é quem é o Salvador. Glórias a Jesus, né? Jesus é quem é o Salvador. Aleluias. É o Evangelho da graça de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz em Atos 20 e 24. Então vamos lá. Atos 20 e 24. A palavra de Deus diz em Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Sabe, irmãos, a nossa vida lá no mundo, né? Não era nada. Não era nada. O mundo também não nos dá nada. O inimigo das nossas almas, o diabo, nos odeia. O foco dele, né, é tentar atrapalhar a obra, a marcha da igreja na terra. Ele tenta de todas as formas impedir o avanço da igreja na terra, a obra de evangelização na terra. Ele tenta, mas não vai conseguir. Porque de todas as formas e maneiras, Deus ele vem trabalhando para que o evangelho venha a ser divulgado através das nossas ações e palavras. Por isso que eu, irmão, e você temos uma missão muito grande, né? A nossa forma de viver e de ser é o evangelho, é o testemunho do evangelho. Oh, glórias a Deus! Estou quase correndo aqui dentro do quarto já, meu irmão. De alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então, as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Amém? Aleluia. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12 também diz que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também entrou a morte, por isso a morte, né, passou a
todos os homens, e por isso que todos pecaram. Olha aí, irmão. Através do primeiro Adão entrou o pecado, consequentemente o pecado passou a todos os homens, também com a morte, por isso que todos pecaram. E destituídos, afastados estão da glória de Deus. Mas o segundo Adão, Jesus, amém, trouxe o testemunho de obediência até a morte de cruz, nos trazendo salvação, vida com abundância, amém? Uma transformação do velho homem para o novo homem, glórias a Jesus. Para que esse novo homem na terra, pastor? Para exatamente isso, este novo homem, esta nova criatura testemunhar, aleluias, do evangelho na sua vida. Glória a Deus, na sua vida, né? No seu testemunho de vida. Glórias a Jesus. Amém? Aleluia. Então não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, lá em João 14:6. E também afirmou, o campo é o mundo. Amém, irmãos? O mundo está aí, ó. Jesus, ele disse, ó, os discípulos quando voltaram, né, de comprar comida em Samaria, quando encontraram Jesus conversando com a mulher samaritana, ficaram um pouco ali escandalizados, né? E Jesus, a Bíblia diz que a mulher foi, porque ela encontrou, né? Não, ela encontrou aquele que tinha criado o poço de Jacó, que era o criador do mundo, salvador do mundo, aquele que traz água viva, que gera em nós, né, uma fonte dentro de nós, e saiu para compartilhar o evangelho. Aquela mulher que teve um encontro com Jesus, foi impactada, esqueceu até da água que ela foi buscar do cântaro e foi compartilhar o evangelho a toda Samaria. Foi testemunhar de quem ela tinha encontrado. Aleluias. O Salvador, e foi compartilhar. E os discípulos olhando para Jesus, falaram assim, mestre, o senhor não vai comer? E Jesus falou assim, uma comida eu tenho que vós não conheceis, que é fazer a vontade do meu Pai que estás no céu e anunciar o seu evangelho, a sua palavra. Aí a Bíblia diz que Jesus, ó, a seara está branca, mas poucos são, olha só, os trabalhadores para esta seara. Orai ao Pai, para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Sabe o que Jesus estava dizendo? O campo é o mundo. Amém? A palavra de Deus que é semeada no meu e no teu coração, meu irmão, é a semente. O que nós precisamos fazer então? Receber desta semente e semear esta semente a todos aqueles que estão precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, a pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação em Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Amém? Subtópico 3 diz, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como uma única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente, cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Olha que tremendo, né? Atos 8:4 diz, mas os que andavam, né, dispersos iam em toda parte anunciando a palavra. Olha que lindo. Amém? Nós temos que entender que aonde nós formos, irmão, nós somos embaixadores de Cristo, agenciadores do reino de Deus. Oh, glórias a Deus, né? E que aonde eu e você formos, nós temos a oportunidade, irmãos, de levar uma palavra de esperança no mundo sem esperança. Uma palavra de luz para um mundo em trevas. Oh, glórias a Deus. Devemos seguir o modelo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, da igreja, dos pais da igreja, dos reformadores,
de compartilhar o evangelho da salvação. Então isso é feito mediante o evangelho. Devemos, portanto, agir como os apóstolos da igreja, eles agiram. Eles deram um exemplo. Tá aí, ó, né, o modelo de exemplo, né, da igreja e de sua missão nessa terra. Tá lá, em Atos. Você pode ver em Atos, na história, você pode ver o testemunho. Glórias a Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico de número 2, que o tempo não nos espera. O tópico de número 2 vai dizer: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Nós temos que entender isso, irmãos. A salvação veio a mim e a você. E se ela veio a mim e a você, e nós hoje somos gratos por isso, temos que entender que tem pessoas que não estão nessa condição hoje. Ainda estão perdidas. Estão vindo aqui na apostila, Jesus morreu para salvar os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido um debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Amém? Então vamos para 2 pontos aqui. Amém? A nossa teologia, o que é a teologia pentecostal. Amém? E o segundo, né, subtópico é por quem Jesus morreu. Amém? Então, no primeiro subtópico, a nossa teologia, né? Então, antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem interpretação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador por intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical publicadas desde 1930. E nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é originalmente e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Amém? Vamos ver o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Amém? Aqui está, irmãos, né, relatando, né, a forma, né, que as Assembleias de Deus que produzem essa apostila que nós estamos estudando, as Assembleias de Deus, que é uma igreja pentecostal, né, e nós que também fazemos parte, não da Assembleia de Deus, mas de uma igreja pentecostal, que temos uma linha, né, de pensamento bíblica, né, segundo a Assembleia de Deus também, assim também nós defendemos, né, aleluias, como eles, a teologia pentecostal. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17, diz assim, ó, olha o que a Bíblia diz: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para nada aproveitam, e que são para perversão dos ouvintes. Olha só, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Eu estou lendo aqui uma referência, né, diferente do que eu estou dizendo para os irmãos, né? Eu estou no capítulo 2, versículo 14, né? Tá falando sobre a importância, aleluias, de nós, né, trazemos à memória o que nós aprendemos, né, na essência do Evangelho, da doutrina dos apóstolos. E nós sermos obreiros,
procurar se apresentar a Deus como obreiros aprovados, né? Que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Que maneja bem a palavra da verdade, não que maneja bem uma teologia, né? Mas a palavra da verdade. Nós estamos aqui nesse ponto, né? Defendendo a teologia pentecostal, mas uma teologia propriamente, né? Que está baseada na Bíblia. Então nós estamos propriamente, né? Defendendo a nossa visão e interpretação bíblica, aleluias, dentro daquilo que nós cremos. Amém? Que a Bíblia ensina, que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, né? É o que nós estamos nos fundamentando, é o que nós estamos defendendo. É a fé que nós estamos defendendo. Agora sim, nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, 14, que diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que te pode fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Olha só, que há em Cristo Jesus. E que toda escritura divinamente, ela é inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Isso é possível como, pastor? Como o apóstolo Paulo estava dizendo, tudo que você aprendeu, que você foi inteirado, né? Aleluias, né? Você precisa permanecer. Amém? Permanece. Olha só, permanece naquilo que você aprendeu. Amém, irmãos? Eu creio que você tem uma base, né, de fé, e essa fé vem pela palavra, vem pelo conhecimento da palavra, e você é firme hoje pela palavra. Você hoje é alicerçado na palavra, na rocha, né? Nós somos alicerçados na palavra, não é propriamente num teólogo, amém? Né? Nós somos alicerçados na palavra de Deus. Nós temos a nossa convicção, né, de fé, nossa convicção na palavra de Deus, né? Aleluias. E é assim que nós estamos, aleluias, procurando compartilhar a todos aqueles que o Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, pôr do nosso lado. Amém? Então, a teologia pentecostal, ela é bíblica, irmãos. Está na palavra de Deus. Amém? Está na palavra de Deus. E esse tema de evangelização, né, ele é tão importante, né, que Jesus, ao subir aos céus, aliás, antes dele subir aos céus, ele deixou claro para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe o que ele estava dizendo? Sem este poder, vocês não vão ter, né, essa capacitação do alto para pregar, para evangelizar, né? Aleluias. E os sinais os acompanharem. Essa é essa a teologia pentecostal. Nós cremos que quando nós evangelizarmos, o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar e nos usar para compartilhar o Evangelho, acompanhado de sinais, milagres e maravilhas. Amém? Também quando nós estivermos pregando, o Espírito Santo de forma poderosa vai convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Aleluia. São sinais, né, do convencimento do Espírito Santo que fará com que o pecador se volte para Deus. Que o pecador enxergue a verdade. E que nós possamos, irmãos, ver, né? Aleluias, almas se rendendo aos pés do Senhor. Porque
pelo ser humano nós não conseguimos, mas no Senhor nós vamos avante. Amém? Então a nossa teologia, nós, né, pentecostais, não vamos por aqui, né, assembleianos, né, mas todos os pentecostais, nós professamos que é bíblica, tem base bíblica para o que nós cremos, amém? Principalmente essa ordem, né, essa ordem de Jesus sobre nós irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele diz, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aí Jesus, né, ele manifesta uma promessa, né, uma promessa do poder que vem do alto. E os sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. Amém? E nós cremos. Por isso somos batizados. Por isso nós temos visto, né, experiências, aleluia, com o poder de Deus, na medida que vamos pregando cura, que vamos pregando que Jesus ainda hoje cura, como nós aprendemos semana passada pelo pastor Felipe, que Jesus ainda hoje cura, amém? Aleluia, e que através desta palavra, aleluia, onde nós pronunciamos, aleluia, que o reino de Deus é vindo, que precisamos nos arrepender, Jesus vem alcançando os pecadores. Glórias a Deus. Amém? Não podemos esquecer que os sinais não é o foco é o arrependimento de pecado, o foco também é, aleluia, transformação de vida, de proceder, né? É o velho homem sendo transformado para um novo homem, que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E é este novo que testemunha para o mundo, aleluias, a transformação que o Evangelho faz na vida do homem. Amém? Então a salvação é o foco. Alcançar os pecadores é o foco. Aleluias. Os sinais, irmãos, né, os sinais, né, de milagres, curas, né, os dons espirituais é só uma atração, vai atrair os pecadores. Mas a essência é o evangelho, é a palavra de Deus que transforma o homem, que salva o homem. Sem transformação de vida, irmão, não há conversão genuína. Não há conversão genuína. Amém? Não há. Glória a Jesus. Subtópico de número 2, do tópico 2. Por quem Jesus morreu? Por quem Jesus? Há uma pergunta aqui. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram em duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Amém? Expiação limitada e expiação ilimitada. Então, letra A. A expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim. Amém? Que a exegese, irmão, é você extrair do texto aquilo que está no texto. E exegese é a pessoa acrescentar no texto aquilo que não está no texto. Amém? Aleluia. Então, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria então conclui que se trata de todos os homens crentes. Nós pentecostais rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Amém? Então nós não afirmamos que, aleluia, a expiação ela é limitada. Amém? Nós cremos na letra B, que a expiação ela é ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade.
Esse ensino recebemos, né, de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João 4,42. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Amém, irmãos? Jesus morreu para todos os pecadores. Amém? Em todo mundo e em todas as épocas. Jesus morreu por todos os homens. Não é, né, uma expiação limitada, mas ilimitada. O sangue de Jesus alcança todos os pecadores que crerem nele. Aleluias, né? E o texto de 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aí, irmão, a Bíblia está repleta de textos bíblicos, aleluias, relatando que Jesus morreu por todos. A expiação não é limitada, ela é ilimitada. Amém? Aleluias. O texto clássico de João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali, aleluias, eu gostaria que você abrisse comigo também ali em 1 Timóteo, capítulo de número, vamos lá comigo, capítulo de número 2, 1 Timóteo, não está aí na apostila, mas você pode anotar aí, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 3, 4 e 5, diz assim, ó, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Olha só, nosso Salvador, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha aqui, a Bíblia já diz tudo, irmãos. Esses versículos já dizem tudo. Amém? Então não existe isso que Jesus, né, veio para morrer por alguns, não por todos. Amém? Aleluia. Não existe, acho que Deus escolheu uns para salvação e outros para condenação. Então esta expiação limitada é uma teologia calvinista. Amém? Dentro, né, dos cinco pontos do calvinismo, né? Uma delas é a expiação limitada, e tem lá, aleluias, a perseverança dos santos, né? Graça irresistível, né? Chamada tulipa. E uma delas é a expiação limitada. Mas nós não cremos numa expiação limitada, nós cremos numa expiação ilimitada. Jesus morreu por todos aqueles, aleluias, que viessem, aleluias, ele morreu por todo o mundo, e todos aqueles que vierem a crer em Jesus serão salvos. Marcos 16, né, diz isso. Ide por todo mundo, né, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A Bíblia está dizendo. Amém? Glória a Jesus. O último tópico para nós encerrarmos o estudo vai falar sobre a evangelização local e transcultural. Amém? Aleluias. Diz assim, o Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. A palavra precípua é a tarefa, né, a palavra precípua significa principal, essencial. Amém? Então, vou ler de novo. Então, o Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são as tarefas precípuas, ou seja, as tarefas mais principais da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo,
a obra de evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então vamos aqui para 3 subtópicos, né, do tópico 3. Primeiro, a evangelização. Então é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Amém, irmão? Você pode pregar através de, né, suas palavras, mas também de suas ações. Tem pessoas que falam, pastor, mas eu sou tímido para falar. Mas a sua vida, amém, no Senhor é uma evangelização. Amém? A sua vida no Senhor, né, eu sempre, né, digo para os irmãos, evangelização não é um programa de evangelismo. Vamos fazer um programa de evangelismo, né, como nós já fizemos várias vezes na praça, né? Vamos lá cantar, louvar lá, né? Pregar ali, trazer uma pregação, né? Como nós já fizemos em praças, né, em estação, né? Isso é um programa de evangelismo, mas a evangelização genuína, verdadeira, ativa, é o estilo de vida do cristão. Aonde você vai, você testemunha de Cristo com a sua vida, o modo que você lidar com as pessoas, o modo que você age com as pessoas, como você usa as suas palavras. Amém? O modo que você trata as pessoas, o modo que você, aleluias, fala de Deus para as pessoas. Amém? O seu testemunho de vida, aleluias, precisa transcorrer, né, a transformação que Deus gerou dentro de você. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Então isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição, né, de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais, e essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Então nós vemos que a igreja primitiva, né, em Atos 2, nós vemos que a igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, em cada alma havia temor, e muitos sinais se faziam pela mão dos apóstolos. A Bíblia diz também que eles vendiam suas propriedades e repartiam a cada um segundo cada um tinha necessidade. Olha só, serviço social. A Bíblia diz em Atos 6 também, né, que na instituição dos diáconos, né, para que os diáconos viessem servir a igreja e os pastores, os apóstolos puderem ter mais tempo para se dedicar à oração, né, e ao ministério da palavra, a Bíblia diz que isso, né, teve, aleluia, uma ação do Espírito Santo para separar os diáconos para que as viúvas viessem ser atendidas nas suas necessidades, para que os pobres, né, os necessitados viessem ser atendidos em suas necessidades. Então a igreja cristã, ela não só prega, não só tem um bom testemunho da forma do cristão ser e agir, mas também ela age nas necessidades das pessoas, nas necessidades do próximo. Amém? Oh, glórias a Deus! Então isso é evangelização, isso é obra de evangelização. É você compartilhar o evangelho de Deus com palavras, mas com ações, com a ação que o evangelho surtiu dentro de você. Glórias a Deus. Amém? Então, a visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, né, lá nos Estados Unidos, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar para os pagãos ao redor do mundo. A xenolalia aqui já está falando a tradução da palavra xenolalia, tá? É o que? É a habilidade de falar uma língua do indivíduo que o indivíduo não aprendeu, né? Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica, missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolalia. O que significa? Né? Quando eles começaram a pregar na Rua Azusa, né, que Jesus, ele ainda,
batiza com o Espírito Santo, né? Eles passaram a querer buscar o batismo com o Espírito Santo, né? E ali, né, eles foram propagando e houve uma explosão de avivamento tão grande, irmãos, né? Que, aleluias, o pastor Seymour, né, que recebeu esse ensino de Charles Parham, ele passou, aleluias, a ser usado de forma tão tremenda que isso, né, chegou aos ouvidos de outros irmãos em outros países. Então, Daniel Berg e Gunnar Wing foram até lá, neste avivamento da Rua Azusa, viram, né, que realmente Jesus ainda hoje batiza com o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, não foram para a Europa porque sabiam que lá eles eram tradicionais e não iriam receber esse tipo de ensino, e aí eles foram para onde? Lá no nosso Brasil. Você está entendendo? Né? Só que, a princípio, eles pensavam que o falar em línguas, né, era para poderem eles testemunhar, né, da xenolalia, que é aquela manifestação, né, que houve lá em Atos 2, aonde, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, muitos irmãos que foram criados em outros países, né, muitos judeus que foram criados em outros países, que estavam ali no dia da festa de Pentecostes, ouviram, né, os judeus ali, galileus, né, batizados com o Espírito Santo, falando na língua onde o país que ele cresceu, né? E naquele dia do Pentecostes, eles ficaram assustados com isso. Como que eles estão falando na terra em que eu cresci, né, como judeu, né? Aleluia, sem eles aprenderem essa língua, né? Então, os irmãos da época ali do avivamento da Rua Azusa pensavam, aleluia, que o batismo com o Espírito Santo seria só para este objetivo, mas não. O batismo com o Espírito Santo traz consigo muitos dons espirituais para, essencialmente, em momentos oportunos, eles manifestarem esses dons para a obra de evangelização. Esses dons só vão cooperar, só vão atrair as almas, né, para a semente do Evangelho, porque é o Evangelho quem transforma, é o Evangelho quem salva. Os sinais não salvam, irmão. Né? Os sinais são só uns atrativos para a semente do Evangelho que transforma, que salva, que cura o homem por dentro, que faz dele nova criatura. Amém? Mas há, sim, muitos testemunhos, né? Há, sim, muitos testemunhos de que essa xenolalia aconteceu, né? Em outras ocasiões, nós temos muitos testemunhos que Deus usou homens para falar em tribos, né? Em tribos de índios, para falar em certos países, né? Em línguas, na língua nativa daquele país, daquela tribo de índios. Então isso aconteceu não só em Atos, temos testemunhos de que o Senhor manifesta isso também nos nossos dias. Oh, glória a Deus! Mas os outros dons espirituais são também aí para cooperar com a obra de evangelização. É essa a nossa defesa com os pentecostais. É bíblico, é promessa do Senhor. Jesus, ele disse, aqueles que creem em mim farão coisas semelhantes que eu fiz ou até maiores. Para quê? Isso é para a obra de evangelização. Subtópico de número 2, e o que é as missões? Então, a missão é para isso. O trabalho missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Ei, irmãos, nós que estamos no Japão, que somos brasileiros, que viemos aqui, entre aspas, pensando que viemos aqui para melhorar nossa vida financeira, para abrirmos uma profissão no Brasil, né? Para termos uma vida estabilizada no Brasil, que fomos hoje alcançados por esse evangelho, sabemos que o nosso propósito em Cristo é outro. É ser missionário no Japão. Nós somos brasileiros, mas estamos em um país, de uma cultura diferente, de uma língua diferente. Então você é missionário no Japão, irmão. Você, irmã, é missionária aqui no Japão. Então nós precisamos evangelizar, fazer missões.
aqui no Japão. Glória a Deus. Então a mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo, grupo, né, ou grupo étnico. Então veja como o apóstolo Paulo introduz, né, a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia. Amém? Ali ele prega para judeus. Então ele já usa termos, né, e promessas, né, referências bíblicas do Velho Testamento, né, para introduzir o Evangelho, as profecias de que Jesus é o Messias, lá em Atos 13. Em Atos 17, nós vemos Jesus, né, pregando no Areópago, né, para os gentios, ao Deus desconhecido, né, para que eles viessem enxergar que aquele Deus desconhecido é o Criador do mundo, o Criador da terra, e que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluias! Para que eles viessem ser livres do paganismo e do engano. Então o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura, na sua própria língua. Por isso que a Bíblia diz que Jesus comprou para si povos de toda raça, tribo, língua ou nação. E fizeram deles o quê? Reis e sacerdotes. Oh, glória a Deus! Por isso o apóstolo Paulo diz que, sendo livre, ele se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os que são sem lei. Vamos ler esse texto lindo de 1 Coríntios capítulo 9. Nós já estamos acabando, irmão. Nosso estudo de hoje. Já estamos acabando. Amém? Estamos terminando. Como é bom nós estudarmos a palavra de Deus, né, meus irmãos? 1 Coríntios capítulo 9, seus versículos 19 ao 22 diz, ó: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos. Olha a humildade do apóstolo Paulo, estratégico ele para ganhar as almas, ó. Para ganhar ainda mais. 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como que se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Olha só. 21. Para os que estão sem lei, né? Como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha que tremendo, irmãos. No 23 diz: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Olha que tremendo, irmãos. A nossa vida em Cristo, no Evangelho, no reino de Deus, é uma história que Deus está escrevendo com suas mãos. À medida que eu e você deixamos ser usados pelo Espírito Santo, Deus está escrevendo a nossa história nessa terra. O nosso testemunho está sendo escrito. Oh, meu Deus, irmãos. Vale a pena você dar a sua vida por amor a este Evangelho. Amém? A nossa vida, irmãos, nessa terra tem um propósito. Falar de Deus. Falar, testemunhar do que Jesus tem feito em nós. E Deus é fiel para fazer esta obra tremenda na sua vida. Amém? Eu já estou aqui indo para 1h04. 1h04, me esforçando para transmitir essa palavra para você, meu irmão. Para você ser ainda mais motivado. Né? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sendo desencorajadas de falar do amor de Deus. Onde muitas pessoas estão por pouca coisa, né? deixando de buscar a Deus, de servir a Deus. Tudo é motivo, tudo é uma desculpa para não servir a Deus. Estão se acovardando. Todo motivo para a pessoa, não vou para a igreja hoje não.
Tá no corona. Agora o corona tá na igreja. São covardes. São covardes. Né? Para trabalhar a pessoa... Não, trabalhar não, aí também não. Trabalhar eu preciso ir atrás do meu dinheiro. Preciso juntar dinheiro. Preciso ganhar o meu pão. Aí trabalhar a pessoa vai. Agora para ir para a igreja, servir a Deus, não, o corona tá lá. Irmão, o corona tá em todos os lugares. Em todos os lugares o corona está. Só que eu creio que o meu Deus, ele é muito maior. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. O corona pode estar em todos os lugares. Amém? Mas se você crê, ele não vai poder te atrapalhar de testemunhar de Cristo. Eu estou aqui, o pastor foi acometido desse vírus. Mas isso não está impedindo de eu fazer a obra de Deus, de ministrar sobre a vida dos irmãos uma palavra. Eu estou aqui há 1 hora, já estou cansado. Fisicamente eu estou cansado, porque eu me esforcei para transmitir essa palavra para os irmãos. Amém? Eu me esforcei 1 hora. Você pensa que é fácil 1 hora estar aqui ministrando a palavra para os irmãos? Amém? Há uma pesquisa que o tempo, né, em que um pastor leva, né, um tempo que o pastor leva para construir uma mensagem de 1 hora é como se fosse um dia de um trabalho, de um trabalhador numa fábrica. E um dia que eu falo é um dia pode pôr aí 12 horas de trabalho, irmão. Não é fácil. Eu estou com este vírus, estou aqui sentindo um pouco, né, já cansado, debilitado, né? Mas estou aqui, transmitindo a palavra para você. Não é um vírus, irmãos, que vai impedir a marcha da igreja. Amém? Não é um vírus que vai fazer você se acovardar em deixar de servir a Deus. Amém? Com o seu irmão. Se nós corremos o risco, não, eu vou para a fábrica, eu preciso trabalhar. Amém? Então nós vamos correr o risco de irmos para a igreja. E sem dizer que a igreja é o lugar menos propício da pessoa ser contaminada. Porque nós vamos à igreja, lá tem álcool, medidor de temperatura, lá nós estamos com um espaçamento social, né? Estamos evitando ter o contato entre os irmãos, né? O contato, né, de abraçar, né? Acaba o culto que nós já vamos embora. Então é um lugar onde menos tem o risco de nós sermos contaminados. Mas o que muitas pessoas às vezes fazem é atacar a igreja. Às vezes são próprios que se dizem cristãos atacando a igreja, né? Atacando a igreja. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o quanto nós temos tentado nos esforçar para seguir todos os protocolos. Mas nunca nos acovardar e dizer, não, vou ficar em casa, não vou fazer a obra de Deus, não. Deixa aí a igreja de lado, não. Não, irmãos, precisamos ter fé. Quando você está certo, porque a obra de evangelização, ela é para as pessoas que dentro da sua casa. Dentro da sua casa você pode evangelizar alguém. E é o ponto de hoje, o último ponto, o desafio de hoje, irmão, é nós continuarmos falando de Deus. O último subtópico é aqui, o desafio de hoje. É nós continuarmos falando de Jesus. O campo é o mundo. O que você recebeu de Jesus, você precisa valorizar como mulher samaritana. Pregar, né, a Jesus. Fazer como o diácono Felipe pregou para Samaria toda. Então comece pregando o campo. O primeiro campo ali, é a sua casa. Pregando para os seus filhos. Amém? A nossa casa é o primeiro campo de evangelização. Aonde você trabalha é um outro campo de evangelização. As pessoas com quem você vai no açougue é um outro campo de evangelização. Quando você está entre teus parentes, é um outro campo de evangelização. Amém? As pessoas que você conhece, que você tem amizade, é um outro campo de evangelização. Não é proibido você ter amigos no mundo. Quando o propósito dessa amizade é você compartilhar o evangelho. Temos que ser estratégicos, irmãos, inteligentes no Senhor.
Amém? E a igreja é um outro campo de evangelização. Os levitas estão ali, trazem louvores evangelísticos que falam o nosso coração, que confortam o nosso coração, que fortalecem a nossa fé. Quando você, irmão, dá um testemunho na igreja, você está testemunhando para os irmãos na igreja. Quando você, aleluias, louva na igreja, você está testemunhando de Cristo, você está falando de Cristo, você está semeando a semente do Evangelho. Quando você, diácono, obreiro, obreira, levita, traz uma palavra de saudação, ou dirige um culto, ou prega uma palavra, você está sendo usado para evangelizar o seu irmão na igreja. Quando a palavra de Deus está sendo pregada na igreja, é o Evangelho que está sendo ensinado. Amém? Então é um desafio hoje nós pregarmos a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Na conclusão, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo, cada dia, uma mensagem nova. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com esta palavra. Amém? Compartilhem, né? Esta palavra para os irmãos da igreja, da nossa igreja, né? Compartilhe esta mensagem, né? Eu quero divulgar o trabalho desse canal do YouTube do Pastor Márcio, da Igreja Avivamento Japão, né? Se inscreve aí no nosso canal, dê o seu joinha, vamos aí, né, de forma sábia, né, evangelizar, né, as pessoas que precisam ouvir uma mensagem como essa. Encorajar os irmãos, né, que hoje às vezes não tem, tem sido desencorajado, dizendo que tem pegado a vida deles para não compartilhar esse evangelho. Amém? Né? E vamos pregar, irmãos. Prega com a sua vida. Se você não sabe falar, né? Tem um homem de Deus que diz assim, ó, quando você for pregar, quando você for evangelizar, se possível for, não use as palavras. Sabe o que significa? Testemunha. A sua vida é um testemunho. Mas se você tem essa habilidade, esse dom de compartilhar a palavra de Deus, de falar do amor de Cristo, do Evangelho, fale, pregue. Amém? Como o apóstolo Paulo disse, né, através de Timóteo, instruindo Timóteo, pregues a palavra, em tempo e em fora de tempo. Faça a obra de um verdadeiro evangelista, cumpre o teu ministério. Faça como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Deus te abençoe, meu amado irmão. Em o nome de Jesus Cristo, receba esse ensino da palavra de Deus neste dia de hoje. No nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos orar. Pai Santo, Eterno e Querido, em Tua presença santa, rica e maravilhosa. Eu coloco-me aqui, Senhor Jesus Cristo, para louvar e exaltar e bendizer o Teu santo nome. Por Tua graça, por Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua infinita misericórdia para com as nossas vidas. Agradeço ao Senhor por ter me capacitado, Senhor Jesus Cristo, a ter ministrado a palavra do Senhor aos meus irmãos, às minhas irmãs. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor, meu Deus, mova no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Deus, essa palavra no seu coração, acrescente a fé, acrescente a fé, acrescente a fé. Derrama unção, graça, meu Deus, poder. Dai mais ousadia, dá mais autoridade, sabedoria, estratégias para pregar, para evangelizar, para fazer missões neste país que nós estamos de uma cultura diferente, de uma língua diferente. Nos ensina a língua desta nação, o japonês, o Nihongo. Aperfeiçoar, Senhor, meu Deus, o nosso português e até mesmo aos nossos jovens, crianças, lhes ensinar o Nihongo, tanto a ler como falar, como entender, como escrever, o inglês, o espanhol, o português, para que eles possam pregar a Tua palavra para diversas línguas.
No nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoe, nos capacita. Nós repreendemos todo o mal, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo o mal contra a igreja de Anjo, do Avivamento Japão. Eu repreendo todo o mal contra cada levita, cada obreiro, cada irmã e cada irmã. E ministro, meu Pai, sobre a vida dos irmãos, a bênção do Senhor para a glória do teu santo nome. Em o nome de Jesus Cristo, Deus, que os meus irmãos, no retorno aos cultos na igreja, possam então voltar mais sedentos, mais famintos do Senhor, de fazer a tua vontade, de pregar a tua palavra, de servir ao Senhor na igreja, de servir uns aos outros, Pai. Nós possamos, no nome de Jesus Cristo, ouvir os testemunhos, que muitos e muitos que serão contados. Almas novas está chegando ao Senhor através da vida destes meus irmãos, destas minhas irmãs. E o nome do Senhor, ó Pai, ser glorificado, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida de cada irmão, de cada família, de cada casal, de cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs, jovem, adolescente, pré-adolescente, criança. Em nome de Jesus Cristo, eu os abençoo, Pai. Para a glória do Senhor, Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Pai. Eu te glorifico, Deus, e te agradeço. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meu Pai. Obrigado, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações com o querido e amado doce Espírito Santo, esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Hoje, quinta-feira, não se esqueça, às 21 horas até às 22 horas, nós estaremos em um período de oração pela vida da nossa igreja. Amém. Conto com a oração de vocês. Juntos nós vamos combater o bom combate da fé. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.